O irmão gêmeo do Shanks, Shamrock Figureland, acabou meio que sem querer revelando o grande poder secreto do Ruivo, o que lhe faz ser um dos maiores espadachins do mundo. Então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Sem dúvidas, existem mistérios demais em volta do Shanks, como qual o seu passado, quais as suas intenções, se ele é bom ou se ele é mau, e claro, porque ninguém do seu bando possui uma Akuma no Mi. O Shanks é o único Yonkou sem uma Akuma no Mi, isso soa bem estranho. Talvez ele seja tão forte que não precise de uma, e eu realmente acredito nisso. Mas o estranho é que também não temos nenhum usuário de Akuma no Mi confirmado em sua equipe, uma equipe Yonkou. Até agora ainda sabemos pouco sobre as Akuma no Mi, só sabemos que elas são frutas especiais que dão poderes a quem as consome e faz eles nunca mais conseguirem nadar. E também, de acordo com Vegapunk, elas são os sonhos das pessoas do passado, mas fora isso, não sabemos mais nada. Não sabemos se elas possuem algum outro efeito colateral ou se há algo a mais negativo por trás disso. Mas o fato de ninguém do bando do Shanks possuir poderes de uma fruta é estranho e pode estar indicando alguma coisa. Temos que lembrar também que na tripulação de Gold Roger, ninguém parecia possuir os poderes de uma fruta além do Bug, e sabemos que ele não comeu a sua Akuma no Mi de propósito. Ele tentou esconder a fruta dentro da sua boca para vendê-la depois, mas pelo Shanks aparecer de repente, no susto, ele acabou engolindo a fruta e ganhando seus poderes, mas nunca mais podendo nadar. E o Bug ainda culpa o Shanks por isso até hoje, o que pode significar que ele não está feliz com seus poderes e talvez preferiria não tê-los. Além disso, no capítulo 1047, foi revelado pelo Kaido que o Roger não possuía uma fruta e que tudo o que ele conquistou foi com a sua força e com seu Haki. Então, com certeza, o Roger sabia de algo sobre as frutas que ainda não sabemos, algo negativo talvez, e como Shanks era de sua tripulação, ele também possui esse conhecimento, e é por isso que ninguém da sua tripulação comeu uma dessas raras frutas do diabo. Então uma coisa que podemos ter quase certeza é que tem algum segredo por trás das Akuma no Mi e por isso ninguém da tripulação do Roger e nem do Shanks, tirando o Bug, possuem uma. Mas mesmo as frutas possuindo algo negativo que ainda não sabemos, existe uma outra forma de usar os seus poderes sem precisar comê-la. E esse jeito é fazer uma arma e ingerir a fruta. Alguns anos antes da linha do tempo atual, o Dr. Vegapunk descobriu uma técnica que permite com que um objeto inanimado coma uma Akuma no Mi. Os detalhes de como ele faz isso ainda não foram revelados, mas até agora, Zoan é o único tipo de Akuma no Mi que objetos inanimados demonstraram ser capazes de absorver. Isso acontece porque elas são as únicas frutas com vontades próprias. Até porque elas transformam quem as come em um ser, seja um animal ou uma criatura mítica, e esses seres possuem uma vontade. Os objetos então que comem uma fruta Zoan podem se transformar na criatura de sua fruta e ganham a sua consciência. Assim eles podem voltar à sua forma de objeto ou assumir a forma do animal ou da criatura que sua fruta representa. Já vimos alguns exemplos na história, como a bazuca do Mr. Four, que comeu a fruta do cachorro salsicha, a espada do Spandan, que tem a fruta do elefante, o gás venenoso do Caesar Claw com a fruta do Axolotl, ou o bule de chá do Sukiyaki, que comeu a fruta do Tanuki. Além disso, também temos o irmão nobre do Shanks, Figureland Shamrock, que possui uma espada que absorveu a fruta mítica dos Cerberus, o cão lendário de 3 cabeças que protege o inferno na mitologia grega. E esse simples detalhe já nos diz tudo sobre o Shanks. No SBS número 87, um fã perguntou ao autor da obra Eiichiro Oda qual o nome da espada do Shanks, o Ruivo, e ele respondeu: ela se chama Griffon, e ainda completou: conhecemos o Shanks desde o primeiro capítulo, mas me pergunto como ele realmente luta com a sua espada.
o que nos faz pensar que a sua forma de luta é algo diferente até mesmo do que o Shanks mostrou muitos capítulos à frente quando derrotou o Kid com o golpe Kamusari. Um golpe que seu antigo capitão Roger usava, ou seja, não era isso que Oda estava se referindo aqui. Em One Piece, os nomes geralmente carregam alguma mensagem. Sempre há uma pista no nome e geralmente os espadachins nomeiam as suas espadas de acordo com alguma habilidade. Como, por exemplo, o Fujitora, que nomeou a sua espada de Graviton, como foi mostrado no seu Vibra Card, apesar do nome real de sua lâmina ser Yakuza Kasen. Isso obviamente está relacionado à habilidade de sua Akuma no Mi de manipular a gravidade, e como Shanks não possui uma fruta, é possível que a sua espada tenha uma habilidade própria. Nunca foi dito qual a classe da espada do Shanks, se ela é uma das 12 supremas ou uma das 21 de grande grau. Nunca foi dito nada sobre a classificação dela e apesar disso várias vezes foi mostrado os poderes da sua espada, como quando ele e o Barba Branca colidiram suas lâminas em um embate que simplesmente abriu o céu, ou quando ele usou a sua espada para parar a batalha de Marineford e salvar o Kobe de um golpe do almirante Akainu. E apesar de tudo isso, em uma novel do Zoro foi dito por um marinheiro, enquanto eles discutiam sobre o melhor espadachim do mundo, que o Shanks seria o melhor por ele ter parado o Akainu com apenas uma mão. Porém, o outro marinheiro contraria, dizendo que aquela não foi a melhor habilidade do Shanks. Com isso, é possível dizer que o outro marinheiro já esteve presente em alguma batalha do Ruivo e viu a suposta habilidade real com a espada que o Shanks possui. E esse poder real é que, na verdade, sua espada comeu a zoa mítica do Grifon, ou grifo em português, se transformando nesta criatura lendária. Isso explica o nome da sua espada ser literalmente Grifon, o nome da criatura mítica com o corpo metade leão e metade águia. E uma coisa interessante é que já foi falado sobre um grifo na história de One Piece. A Big Mom revelou que ela e seu filho Montador conseguiram prender um grifo do Salt Blue. E a prova definitiva de que a espada do Shanks realmente possui uma zoa mítica é seu irmão gêmeo Shamrock Figureland. Shanks e Shamrock foram separados no incidente de God Valley, onde Shanks, ainda bebê, acabou ficando para trás. Com toda a confusão e batalha que estavam acontecendo na ilha, ele foi colocado dentro de um baú de tesouros para ser protegido. E no fim, esqueceram ele para trás. Com isso, Roger o encontrou e o criou como um pirata. Porém, Shanks sempre teve sangue real. Sua descendência é de nobres mundiais, sendo filho de Figureland Garlin, o antigo comandante supremo dos Cavaleiros Sagrados. Mas Shamrock revela algo muito interessante. Ele fala que Shanks, após saber a sua descendência, que ele foi até Mary Joyce, a Terra Santa dos Nobres, para conhecer a sua família. Porém, após passar um tempo ali, ele decidiu viver na superfície com os humanos comuns, sendo um pirata. Shanks, provavelmente no tempo que passou lá, percebeu que os nobres mundiais não são pessoas boas, com a sua arrogância achando serem descendentes dos deuses criadores do mundo. Eles acreditam que podem fazer tudo o que quiserem e que vidas comuns são inferiores. Por causa disso, Shanks, que foi criado com piratas, vivendo uma vida simples e humilde, decidiu que aquilo não era para ele. Mas não podemos esquecer que ainda assim, o objetivo de Garlin, o seu pai, era com que o Shanks voltasse para a família, uma família composta de cavaleiros sagrados. Então, com certeza, nesse tempo que passou ali, Shanks recebeu treinamento de seu pai, o comandante supremo dos Cavaleiros Sagrados da época. Vendo o potencial de seu filho, ele queria o transformar em um guerreiro fiel ao governo mundial, e um dos presentes que Shanks recebeu enquanto estava lá foi justamente uma Akuma no Mi em sua espada, a fruta do Grifon. Um presente que Garlin deu a seus filhos. Para Shamrock foi a fruta do Cerberus que ele colocou em sua espada, inclusive o nome de sua lâmina é Cerberus, já agora para Shanks foi um grifo, o que também deu nome à sua espada, de Grifon.
Tanto a espada do Shanks quanto do Garlin e também de Shamrock são muito parecidas, quase idênticas. Elas são do estilo sabre com uma empunhadura fechada. E é claro que as três serem assim não é coincidência. Elas são espadas especiais que receberam uma fruta. Há alguns anos atrás, Vegapunk trabalhava para o governo mundial. Então é lógico pensar que ele colocaria frutas nas espadas dos combatentes mais fortes do governo, aumentando ainda mais a força do governo mundial, assim como ele fez com o Shamrock e também com o Spandan, que apesar de não ser forte, ainda tinha um cargo alto, e também assim como fez com a espada do Shanks. Como sabemos, o Oda quase sempre vem colocando lendas da mitologia em One Piece. Já teve Cerberus, Buda, dragão chinês Fênix, serpente de 8 cabeças e muitos outros. Se a espada do Shanks for realmente portadora da Akuma no Mi do Grifo, como tudo indica, ainda temos uma pequena coincidência implementada pelo Oda na história do Ruivo. O Grifo na mitologia é encarregado de guardar sua terra a partir de ordens que eram dadas por seus donos, a fim de guardar os seus tesouros e apenas os escolhidos poderiam passar. Era Shanks quem estava com o chapéu de palha do Roger. Foi ele quem ficou encarregado de roubar a Gomu Gomu no Mi, que sabemos ser a fruta mitológica de Nika. Foi ele que inspirou Luffy a se tornar um pirata. E sabemos que o Roger chegou cedo demais em Laugh Tale, e por isso ele não conseguiu ter acesso ao One Piece, o maior tesouro da série. Isso aconteceu porque faltava algo, provavelmente o próprio deus do sol Nika. Então, por ordem do Roger, o Shanks agiu como um guardião do One Piece, assim como um grifo, guardando o segredo de Laugh Tale e protegendo o tesouro de seu capitão, impedindo qualquer um que não seja o escolhido de chegar até a última ilha. Assim, Shanks criou um novo Nika para que ele pudesse chegar até o tesouro. Shanks é o guardião do One Piece, possuindo os poderes de grifo na sua espada e também agindo como um, sendo aquele que guarda o tesouro de seu mestre e guia o escolhido para que apenas ele tenha acesso. É por isso que Shanks guia Luffy, e é por isso que já chegou a hora de pegar o One Piece.